Olá, que bom que você se interessou por assistir essa aula para te ajudar na condução da tua saúde, além de você poder também conduzir os teus familiares a o bom uso dos serviços médicos e poder se cuidar e obter o melhor para a promoção de tua saúde. Eu pensei nessa aula porque simplesmente eu fazendo consultório, eu já notei que pelo menos 50%, ou seja, a metade dos pacientes que me procuram é uma história como essa que eu vou apresentar para vocês, uma história de peregrinação do doente, peregrinação do paciente, em busca do alívio do seu sofrimento, em busca de encontrar o seu diagnóstico para poder fazer o tratamento. Para te apresentar essa aula, eu vou me apoiar no e-book que eu preparei e você vai poder também baixar esse e-book na área de comentários, vai ter um link para download dele. Aqui, então, a peregrinação do paciente. O paciente, como doente, ele tem um sintoma que traz um sofrimento para ele, e se esse sofrimento é agudo, ou seja, é recente, ele muitas vezes busca uma consulta no pronto-socorro. E no pronto-socorro, conforme as necessidades de cada caso, o plantonista vai fazer exames, vai fazer medicamentos para aliviar aquele sofrimento e vai dar um encaminhamento nesse paciente, porque, evidentemente, ninguém continua tratamento em acompanhamento no pronto-socorro. Ele vai ter o start, o início de tratamento, ou então vai ser internado, mas se ele levar a receita para casa, ele vai levar um encaminhamento para continuar o tratamento. E quando não se chega a um diagnóstico, mas se vê que o paciente está estável, não existe nenhum perigo à vida ou à perda de função ou órgão dessa pessoa, essa pessoa também é encaminhada para continuar a investigação eletivamente, ou seja, com calma, podendo marcar consulta para os próximos dias ou semanas. Mas se o paciente tem um sofrimento que é crônico, que já está com ele há bastante tempo, não é mais algo agudo, urgente, ou esse paciente já tem um encaminhamento aqui recolhido do pronto-socorro ou do outro médico, ele vai buscar consulta com um médico especialista. Isso é o que geralmente acontece no nosso sistema de saúde. No especialista, o paciente vai ser submetido a exames que, se não mostrarem no primeiro momento o que é, vai ser pedido novos exames, e quando esses resultados vêm normais, a maioria das vezes os exames vêm dentro dos valores de referência, mas a gente precisa se perguntar também, será que os valores de referência são mesmo valores normais para todas as pessoas? Ou precisamos adequar a cada idade, sexo ou condição dessa pessoa? Esse paciente, diante de exames normais, o médico vai passar medicamentos sintomáticos, ou seja, não são medicamentos de tratamento, são para alívio dos sintomas. Vai encaminhar para outra especialidade se ele esgotou os exames que tem na clínica dele, na especialidade dele, para continuar a investigação. O sofrimento continua e o paciente chega a um segundo especialista. Nós não estamos falando aqui especificamente de cada sintoma. Adiante eu vou apresentar um caso clínico real que vai te exemplificar melhor isso. Esse segundo especialista vai pedir novos exames na especialidade dele. Geralmente serão exames mais caros, mais dispendiosos, e esses exames, vindo com resultados normais ou duvidosos, eles vão sugerir outros exames. É muito comum uma pegadinha assim, ó. O paciente tem, por exemplo, dores de cabeça. Ele vai lá, o médico solicita uma tomografia de crânio. O resultado vem normal. Mas, como o paciente tem a queixa, o serviço de radiologia precisa faturar os exames, é muito comum vir o que eu considero, eu suspeito que isso seja uma certa pegadinha, no sentido de direcionar o cliente a querer mais exames para talvez melhorar o faturamento da clínica de imagem. O exame fala assim, o presente exame está normal, dentro dos limites da normalidade. A critério clínico, ou seja, a critério do médico assistente, sugere-se complementar o presente exame de tomografia a uma ressonância nuclear magnética. E aí o paciente já está preocupado com seus sintomas, naturalmente esse paciente vai ficar voltado a querer que esse exame seja feito e assim o faturamento aumenta.
Mas tem que se lembrar que isso tem que ser a critério clínico. O médico assistente tem que sentir a necessidade de se fazer esse exame. Então, quando se sugere outro exame, vai lá e faz o exame padrão ouro, o último exame, o mais caro, o mais rebuscado, e também vem com esse resultado normal. O que vai acontecer com esse paciente? O paciente tem um sofrimento, um médico já encaminhou para outro especialista, ambos examinaram e não encontraram nada. Esse paciente geralmente acaba encaminhado para outra especialidade se os exames daquela clínica ou daquela especialidade já foram esgotados. Se prescreve mais medicamentos sintomáticos. Receitado com mais remédios sintomáticos, ele continua com sofrimento e agora pode estar experimentando também efeitos colaterais, porque remédios muitas vezes trazem efeitos colaterais, não é só o efeito terapêutico deles ou de alívio dos sintomas. E num terceiro especialista, lá vem novos exames, e se esses resultados vierem normais ou duvidosos, será indicado mais exames e geralmente mais caro. Agora começam a sugerir que é coisa da sua cabeça. Então, o paciente já foi reexaminado, então muitas vezes é natural que comecem a se suspeitar de doenças nervosas, doenças psiquiátricas, depressão, somatização, doenças de ansiedade. Suspeitado doença de ansiedade, doença psíquica, esse paciente pode ser encaminhado pelo médico para o atendimento psicológico. Contudo, os sintomas físicos ou dolorosos continuam no paciente e o paciente tem dificuldade de aceitar que esse sofrimento tenha origem psíquica. O sentimento psicológico que o paciente leva nessa hora, muitas vezes, é o sentimento de revolta. Poxa, eu estou cheio de sintoma, estou aqui sofrendo. Já fizeram eu gastar com um monte de exame, ninguém que achou que eu tenho, e agora estão querendo dizer que é da minha cabeça. Então, o paciente geralmente não aceita muito bem esse encaminhamento para a psicologia. As queixas continuam somáticas, né, continuam físicas, né, o psicólogo atende e encaminha ao psiquiatra, outra especialidade médica. Vamos pensar na análise desse caso aqui. Por que aconteceu isso? O psicólogo encaminhou o psiquiatra por quê? O paciente está louco? O paciente precisa de médico? Ora, eu acredito que nesse caso o psicólogo entendeu, enxergou a negligência médica. Qual negligência? Os colegas médicos de especialidades somáticas, especialidades físicas, investigaram o corpo físico do paciente, mas muitas vezes pouco se ouviu o paciente. E esse paciente teve investigações brancas, foi dito que está tudo normal, mas não foi verbalizado para ele nenhum diagnóstico. Ninguém falou para ele sobre transtorno de estresse, sobre transtorno de somatização ou sobre depressão. E o psicólogo encaminhou para o médico para o paciente receber o diagnóstico e aí ele se tratar. Porque se ele for lá revoltado com o encaminhamento, sem entender por que ele está sentindo aqueles sintomas, ele não vai. Ele precisa de tratamento médico e psicológico. Do ponto de vista do psicólogo, o psicólogo vai tratar do desenvolvimento humano dele e do manejo do estresse. E quanto ao médico? O médico, naturalmente, vai oferecer tratamento medicamentoso, geralmente, em se tratando de doenças de ansiedade ou depressão, serão os antidepressivos e os ansiolíticos. E o médico também tem a obrigação de orientar hábitos saudáveis, no sentido de melhorar a alimentação, fazer atividade física, que, inclusive, a atividade física tem até melhor resultado do que os antidepressivos a longo prazo. Mas, poxa, um paciente deprimido pode ter muita dificuldade de implementar a atividade física. Por isso que a gente vai, às vezes, fazer o antidepressivo, mas quando o paciente experimenta uma melhora proporcionada pelo remédio, a gente precisa reforçar que o paciente precisa ir para a atividade física e ter rotinas mais saudáveis, rotinas melhores. O paciente precisa trabalhar, descansar, estudar, o paciente precisa ter lazer, o paciente precisa dormir 6 a 8 horas de sono, ele precisa ter uma higiene da rotina dele.
Isso tudo para o paciente se preparar para a alta da medicação controlada. Se a gente somente medicar esses pacientes e não fizer ele mudar o estilo de vida aqui com essas mudanças, esse paciente muitas vezes vai ficar freguês, às vezes dependente de usar medicação psicotrópica para o resto da vida. E como que a gente previne? Eu não vou falar aqui da prevenção da depressão ou da doença ansiosa. Como que a gente se previne para não passar por essa peregrinação? Como evitar cair nesse looping das clínicas, uma encaminhando para a outra, fazendo vários exames, e o paciente fica assim, sem respostas. A sugestão que eu tenho para você é ter um médico assistente, um médico para chamar de seu. Aquele médico que você sempre vai buscar consultar para todos os problemas que ele tenha. Seja do pé ao fio do cabelo, seja um problema clínico, problema cirúrgico, você sempre vai consultar esse médico. Você deve, então, evitar a busca autônoma por especialista. Esse médico assistente vai resolver tudo? Evidentemente que não, mas certamente 80% a 90% das entidades que o paciente pode ter, ele pode resolver. O médico clínico geral ou qualquer especialidade que ele seja, ele vai poder resolver. Muitas vezes a gente só precisa do médico especialista porque aquele especialista detém algum equipamento que está naquela clínica especializada. Mas para o médico examinar, diagnosticar e receitar tratamentos medicamentosos ou mudanças de hábito, todos os médicos vão estar aptos a resolver cerca de 80% a 90% dos teus problemas. Aqui eu trago um caso clínico para a gente ilustrar isso que a gente está falando. 25 anos, 3 filhos, toma pílula, então é uma paciente mulher, casada, auxiliar administrativo, mora com a sogra, marido e filhos. Tem crises de dor no peito e falta de ar, com várias entradas na unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento, ela é sempre liberada após exame de eletrocardiograma e enzimas cardíacas normais, ela é encaminhada. Encaminhada para onde? Para a cardiologia. Veja que a paciente tem 3 filhos, é mulher, 25 anos. Mesmo assim, os plantonistas se cercam de exames, fazendo eletrocardiograma e provas de necrose cardíaca com enzimas cardíacas. Eu acredito que isso até nem precisaria ser feito. Poderia se orientar que aquele é um quadro de ansiedade, ser encaminhada para o médico assistente para fazer o tratamento. Mas, medicina defensiva sendo praticada no pronto-socorro, o médico faz eletrocardiograma, faz exames de sangue, dá normal, mesmo assim ele encaminha para levar a paciente no cardiologista. No cardiologista, o cardiologista tem a obrigação de descartar as doenças cardíacas, ele vai lá e faz ecocardiograma, teste orgamétrico, uma angiotomografia, e todos os resultados são normais. Como essa paciente, ao ser examinada pelo cardiologista e traz esse relato do pronto-socorro também, que ela tem taquicardia ao exame físico, a frequência cardíaca elevada, o cardiologista prescreve o propanolol, um beta-bloqueador, um medicamento que serve para reduzir a frequência cardíaca e, de certa forma, também consegue reduzir parte dos sintomas ansiosos. E como ele não encontrou nada cardíaco, que a paciente tem dor no peito, a paciente pergunta o que é, para evitar encaminhar para a psicologia ou psiquiatria, o cardiologista fala, vai consultar com o gastro, porque isso pode ser uma gastrite, uma esofagite de refluxo. A paciente vai ao gastroenterologista, lá ela faz endoscopia, faz colonoscopia, faz ultrassom de abdômen, faz teste oral de tolerância à lactose e os resultados, adivinha, novamente todos normais, e o médico verbaliza para ela que ela tem uma gastrite nervosa, ou seja, a gastrite é nervosa porque ela tem sintomas gástricos, tem sintomas de refluxo, mas os exames não mostraram nada errado. Então, é uma origem nervosa, uma origem psíquica dos sintomas. Mesmo assim, o gastroenterologista, como ele não quer manejar remédios psicotrópicos, ele receita um omeprazol, um potente medicamento contra a acidez gástrica, e encaminha ao pneumologista. Por quê? Porque a paciente queixa que ela tem muita falta de ar nessas crises. E ele examinou a parte gástrica, está tudo normal, ele
sem saber o que fazer com essa paciente, que ninguém vislumbrou ainda o sofrimento nervoso, ele encaminha para o pneumologista. Por sua vez, o pneumologista faz tomografia de tórax e espirometria, aquele exame do sopro, que também tem resultados normais. Mas o pneumologista, como vê que a paciente já passou por 3 médicos, o médico do pronto-socorro, o cardiologista, o endoscopista, agora pelo pneumologista, ele é o 4º médico, e também o pneumologista talvez esteja de agenda muito apertada para ficar cuidando dessa paciente agora no pós-Covid, com vários pacientes com sequelas pulmonares da inflamação da Covid, ele já prescreve um medicamento ansiolítico fitoterápico e encaminha essa paciente ao psicólogo. O psicólogo, por sua vez, ouve essa paciente com mais calma e o que ele encontra? Um histórico de atritos em casa com a sogra, por exemplo, assédio no trabalho, assédio moral, o marido que está quase indo embora, estão quase se separando. Por quê? Porque essa paciente já está há alguns meses em sofrimento, o relacionamento está ruim, tem uma gastança econômica com exames e esse marido praticamente não consegue mais namorar com sua esposa. Então, ele está quase desistindo do casamento. A paciente também queixa de ganho de peso, de irritabilidade, de choro frequente, um sentimento de culpa e menos-valia. A psicóloga percebe o sofrimento psíquico e encaminha ao psiquiatra para conjuntamente manejar essa paciente. No psiquiatra, evidentemente, essa paciente precisa receber uma receita de ansiolítico e antidepressivo e leva o pedido de exames laboratoriais. Poxa, mais exames? Sim, os exames todos foram feitos direcionados a doenças físicas, né? Descartar doença cardíaca, descartar doença pulmonar, doença gástrica, doença pulmonar, mas talvez não esteja todo pronto os exames laboratoriais de bioquímica e os hormonais. E o psiquiatra pede para manter a psicoterapia e pede para voltar com a família, para a família participar da conversa, entender os problemas que a paciente está passando. Muitas vezes, os familiares estão até desgostosos com esse paciente que está deprimido ou ansioso, porque eles não entendem, poxa, é tão jovem, tantas queixas, tantos exames, tantos gastos e ninguém acha nada. As pessoas começam a achar que é frescura desse familiar que está com esse tipo de sofrimento. Vindo os exames solicitados pelo psiquiatra, se encontra o quê? Hormônios, vitamina B12, provas inflamatórias alterados. O médico acha por bem acrescentar reposições hormonais, antidepressivo continua e fazer também a reposição de B12, que muitas vezes estava baixa por causa daquele uso do omeprazol, que deve ser suspenso, a baixa acidez pode comprometer a absorção de B12, e o ansiolítico também pode ser suspenso e continuar só o antidepressivo. E também prescrever as medidas de mudança do estilo de vida, com dieta mais adequada, dieta anti-inflamatória, atividade física e se colocar um dispositivo intrauterino de cobre ou de prata para a paciente sair do uso daquela pílula, que também contribui negativamente para os sintomas ansiosos e depressivos e também contribui para o ganho de peso, o uso de anticoncepcional oral. E no segmento, o que acontece? Essa paciente volta, cerca de 2 meses, a gente acredita que pode remitir, né, desaparecer esses sintomas. A paciente traz vivências familiares e sociais melhorados. Os rendimentos, né, o rendimento financeiro do trabalho dele está sendo investido adequadamente porque não está sendo mais gastos com exames complementares desnecessários. E essa paciente está melhor e ela lembra que o cardiologista e o gastro falaram para ela voltar em alguns meses para refazer os exames. Ela pergunta, doutor, tenho que voltar no cardio e no gastro para refazer os exames que eles pediram para fazer a cada 6 meses? Bom, por quê? Para que fazer esses exames de novo, se todos foram normais e a paciente é jovem? E como seria com o médico assistente, no caso a paciente tivesse um médico assistente? Esse médico assistente poderia ter feito a escuta dessa paciente, ter feito o exame físico,
talvez também algum exame laboratorial menos invasivo, não tão dispendioso, teria encaminhado ao psicólogo e poderia ter tomado a conduta do psiquiatra. Ou seja, de usar uma medicação ansiolítica, de encaminhar para o psicólogo, fazer os exames clínicos e bioquímicos e dar andamento no tratamento dessa paciente. Mas, se essa paciente, com o médico assistente, assim, de verdade, tivesse tomado essas condutas aqui e a paciente melhorado, como ficaria o cardio, o gastro, o pneumo e todas aquelas máquinas que foram usadas para fazer os exames complementares? Como ficaria o orçamento, o faturamento de toda essa parte aqui? Deixo a resposta para você também pensar. Lembrar que quem tem muitos não tem nenhum, então tem muitos médicos, na verdade, não tem nenhum. Então você deve sempre procurar estudar, procurar saber mais sobre o sistema de saúde, conhecer melhor a tua saúde, para você poder participar mais ativamente das tomadas de decisões, tanto de investigação de exames, quanto de tratamento com o teu médico. Eu trago aqui algumas dicas de como escolher um médico. Alguns lembretes, né? Você lembra dos médicos que já acertaram com você, que já te ajudaram. Às vezes esse médico pode estar disponível para te acompanhar em todos os problemas que surgirem, para te cuidar da tua saúde. Médico com consultório e carreira na tua cidade, na tua região. Um médico que seja remunerado pelos pacientes, ou seja, o paciente que te cobra para te atender. Existe uma certa armadilha, às vezes, de certos serviços médicos, de certos médicos, que tem uma consulta barata, mas aquele médico tem muitas máquinas de exame naquela clínica, naquele consultório, e você vai ganhar vários pedidos de exame, e é uma armadilha. Você acha que o médico está sendo bom, interessado, que está pedindo bastante exame, mas na verdade tinha uma consulta barata, que não remunera verdadeiramente esse médico, mas a armadilha vem nos exames complementares que sempre serão solicitados. Observe, ouçam as histórias para você entender qual é o médico que é remunerado dessa maneira. Também existe o médico que muitas vezes é muito atrelado à indústria farmacêutica, que receita sempre medicamentos de marca, medicamentos de lançamento, medicamentos caros, que coloca lá na receita que não pode trocar por medicamento genérico. Então, é da gente suspeitar que esse médico tenha outras fontes de remuneração que não do paciente. Você deve preferir o médico que atende com ouvidos, mãos e estetoscópio. É o médico que te ouve, que te examina, que não apenas te ouve e pede uma lista de exames, você vai ter que peregrinar fazendo vários exames, depois vem, tudo normal, ele te encaminha para frente. Você deve preferir aquele médico que não é sócio do centro de imagens da cidade. Esses médicos vão ficar muito voltados, possivelmente, a solicitar muitos exames, né? Médico sem máquina de exame no consultório, provavelmente é o médico que vai estar treinado para ouvir você, examinar você e cuidar da tua saúde, te orientar e ser remunerado por isso. Se o médico traz muitas máquinas, adquire muitas máquinas para o seu consultório, ora, ele é um médico que não está atendendo a querer ser médico assistente das pessoas. Ele quer mais receber pacientes encaminhados de outros médicos, fazer os exames e devolver para o médico assistente. Então, o médico que se volta a ter uma parafernália muito grande de fazer exames, geralmente ele não tem essa vocação, ele não tem essa vontade de ser médico assistente das pessoas. Médicos que têm regularidade perante o CRM. Você deve aprender a consultar se o médico tem o RQE, o Registro de Qualificação de Especialidade, no site do CFM. Eu vou te ensinar como que você faz essa consulta no site do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Você digita aqui no Google, busca por médico, e vai aparecer aqui, o Conselho Federal de Medicina, aqui tem direto, busca por médico. Você clica aqui e vem aqui em serviços. Tem serviços para os médicos, empresas e cidadão. Aqui em cidadão tem busca por médico. Aqui você vai ver a busca, você pode botar o nome do médico. Eu vou usar o meu nome aqui, não vou selecionar estado ou número do CRM, nem cidade, para justamente aparecer todos os registros que eu tenha no Brasil.
clico aqui em enviar e vai aparecer aqui a minha lista de inscrições. A minha primeira inscrição antiga lá, onde eu formei no Rio de Janeiro, aqui está a inscrição em Santa Catarina, ativa, e aparece assim, ó, especialidade ou área de atuação. Psiquiatria, está aqui o RQE e medicina de família. Aqui, no Rio de Janeiro, quando eu tinha acabado de formar essa inscrição, não aparecia especialidade, médico sem especialidade registrada. Então, o médico que anuncie que é especialista nisso ou naquilo, colocando no seu carimbo, na sua placa, e você vir aqui e é médico sem especialidade registrada, o médico está irregular perante o Conselho de Medicina. E aqui, novamente, a minha inscrição no Mato Grosso, como secundária, a principal em Santa Catarina, também está aqui as especialidades registradas. Quando não tem especialidade registrada, aparece assim, médico sem especialidade registrada. Voltando para a nossa aula, e outra coisa, você deve procurar boas referências dos médicos, com os teus familiares, com os teus parentes, com as pessoas que consultam aquele médico. E também hoje nós podemos contar com as redes sociais que nos trazem uma ideia de se o médico tem clientela, se é bem quisto pelos pacientes e resolve os problemas. Novamente, você pode buscar dessa forma. Busca aqui na internet, pega o nome da tua cidade, eu pus o exemplo aqui, psiquiatra Joinville, e aqui eu encontrei o Dr. Marcelo Cavalcante. E olha só, ele tem uma nota 4.6 avaliada pelos clientes, ele tem 36 comentários, está aqui o telefone, o endereço de onde o médico atende. Quando a gente entra nos comentários, a gente vê que tem avaliação 5, você me curou, doutor, e agradeço eternamente, né? Outra avaliação boa, mas também pode ter isso aqui. Veja que esse médico tem várias avaliações em 5 estrelas, todas muito boas, mas tem um certo ruído aqui. Tem um paciente aqui que avaliou em 1 estrela e falou do descontentamento dele com o atendimento ao paciente. Evidentemente, não é todas as pessoas que o profissional vai conseguir atender bem. E o médico veio aqui e respondeu, né? Ele falou que, por vezes, ele tem limitação de atender certos pacientes e encaminha o paciente para outro médico resolver. Ele veio aqui, deu satisfação, deixou o e-mail, onde o paciente pode voltar a falar com ele, etc. Então, mas, no geral, o médico é muito bem avaliado. Visto isso, então, vamos pôr em prática? Se você gostou de aprender isso daqui, dá teu like no vídeo, fica aqui embaixo na área de comentários, né? Considerou isso importante? Copia o link, compartilhe o link desse vídeo com teus amigos, com as pessoas que tu mais gosta. Ficou com alguma dúvida? Tem a área de comentários aqui abaixo, você faça sua pergunta ali, eu vou responder. Você quer descobrir mais sobre o serviço de saúde? Você se inscreve no canal do YouTube, que sempre tem vídeo dessa natureza, sempre falando de como usar melhor o sistema de saúde, melhor tirar proveito para conduzir a tua saúde e ganhar mais qualidade de vida. Não sabe fazer isso? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você está assistindo um vídeo, você pode dar teu like aqui não vai dar certo porque eu não estou logado, né? Aqui para você se inscrever e aqui em mostrar mais é a dita descrição do vídeo. Você clica aqui em mostrar mais, você pode encontrar links referentes importantes a respeito do assunto que está sendo falado ali e até os links da rede social de quem está fazendo o vídeo. E aqui a área de comentários. Basta você clicar aqui e escrever teu comentário. No Instagram, você pode seguir a gente clicando aqui em seguir e no canal do YouTube pode clicar para se inscrever. Aqui na página do Facebook você pode curtir aqui para receber nossos conteúdos, nossas postagens. Pode enviar mensagem via WhatsApp, Messenger. Essa é uma conta comercial, uma fanpage. Então era isso que eu queria passar para você hoje sobre esse problema muito frequente das pessoas adoecerem com problemas psíquicos e ser muitas vezes ignorado pelos colegas especialistas de áreas somáticas. Sempre bom você lembrar sobre isso e tomar cuidado. E às vezes você precisa deixar a abertura para o médico que está te atendendo. Doutor,
Você falou que o exame físico está bom, os exames eram normais, o que pode ser isso? Pode ser um sofrimento de origem nervosa, assim pode ficar mais fácil para o teu médico abordar esse assunto. E lembrar que o tratamento disso não é só medicação, precisa de mudanças no estilo de vida. Sobretudo alimentação, rotina, bom sono e atividade física é muito importante. Muito obrigado e até breve.